Hoje celebramos o Dia Internacional dos Museus, o dia que celebra a igualdade, a inclusão e a diversidade cultural. Ora, o Museu Nacional de Arqueologia é o espelho disso mesmo, por conter, oferecer e partilhar ao seu público exemplos de múltiplas civilizações. Hoje, focar-nos aqui na Sala das Antiguidades Egípcias. Será talvez uma das mais importantes salas deste museu. O seu espólio, a sua coleção, é rica e diversificada. Conta-nos cerca de 5.000 anos de história, desde a pré-história até ao período copta, numa disposição cronológico-temática. Este espólio foi constituído ao longo do século XX. Deveu-se, em larga medida, às iniciativas pioneiras de José Leite Vasconcelos, que em 1909 viaja até o Egito, adquirindo um conjunto de cerca de 70 peças. No entanto, esta coleção fez também de doações. Famílias como a família Palmela, Bestorff e Silva, partilharam com o público os seus legados. Há ainda um conjunto significativo de peças que pertenceram às coleções reais. A coleção constitui um dos mais importantes espólios da arte egípcia em Portugal, permitindo-nos assim aflorar aspectos desta antiga civilização, como a sua cultura, o seu cotidiano, a sua arte, a sua escrita ou então até as famosas múmias de Belém. O percurso expositivo inicia-se com o Olho de Horus. O Olho de Horus é provavelmente uma das imagens mais representadas na arte egípcia. Símbolo da vitória do bem contra o mal, da prosperidade e da boa sorte, estava profundamente associado a um dos mais importantes mitos do Antigo Egito, o mito de Osíris. Ora, pelo seu caráter apotropaico, por ser considerado um amuleto tão importante, normalmente era colocado à entrada das casas e dos fundos, para proteger-vos deste mundo e do outro. Aqui é simbolicamente colocado para proteger e receber o visitante nesta viagem pelo Antigo Egito. Mas para conhecer o Egito é importante conhecer a sua geografia. De facto, o Egito situa-se no norte da África, é banhado pelo mar Mediterrâneo, mas atravessado por este longo rio, o rio Nilo. Se não fosse o Nilo, não havia Egito. O Nilo existiu graças às inundações anuais, aos ciclos de água que todos os anos no verão inundavam as margens, permitindo assim a fertilidade. O Egito assenta então na agricultura. Foi a civilização do cereal. Aliás, no período romano, por exemplo, era mesmo entendido como o grande celeiro do Império Romano. Ora, o Nilo atravessava este território ao longo de 1.200 km, sendo a principal via de comunicação. A sul situava-se a Núbia, aquilo que hoje é, grosso modo, o Sudão. Ora, este território, o território de fronteira, teve relações com o Antigo Egito durante os primórdios desta civilização, provavelmente ainda durante o Império Arcaico. Aqui, em cidades como Abu, depois mais tarde chamada Elefantina, que curiosamente em grego significa marfim ou ilha do tesouro, e em cidades como Cianete, em grego Siena, que significa comércio, estabeleceram-se verdadeiros empórios comerciais, onde os núbios e os egípcios trocavam os produtos que mais desejavam. Se o Egito era fértil e abundante, a Núbia era pobre em cereais e por isso estava dependente destas relações comerciais com o norte. Da Núbia, os egípcios adquiriam os metais, o tão desejado ouro, também as madeiras exóticas como o ébano e o marfim, utilizados nas artes decorativas que encontramos nos túmulos egípcios e nos museus de todo o mundo, ou ainda as peles de leopardo, tão desejadas pelos sacerdotes de Amon, ou ainda animais exóticos, como girafas ou macacos. Este comércio rico uniu os dois povos num processo de egipcianização, de influência. Aliás, verificamos que as elites núbias rapidamente começaram a adotar a escrita, a língua egípcia, mas também os deuses do Egito, nomeadamente o tão importante deus Amon. Ora, mas a relação com o Egito não foi apenas comercial, pois a partir do Império Médio, os reis do Egito estabelecem-se militarmente no território, construindo fortalezas e construindo edifícios religiosos.
Todos nós conhecemos o famoso templo de Abu Simbel, construído durante o Império Novo, durante o próspero reinado de Ramsés II, em honra da sua amada Nefertari. É durante este período, no Império Novo, que os núbios começam a integrar os exércitos egípcios, quer como tropas auxiliares, quer como forças de policiamento das fronteiras do antigo exército, do antigo espaço e território do antigo Egito. Ora, esta proximidade cultural, religiosa e militar propiciou processos de egipcianização por parte do sul, por parte da Núbia. Ao mesmo tempo, estas relações foram marcadas por alguma tolerância e ausência de xenofobia. Ora, essa aceitação do outro é visível e perceptível na arte mural do Antigo Egito. São muitos os templos e, sobretudo, os túmulos deste período que representam os núbios, com uma cor de pele mais escura, por contraste com a dos egípcios, num tom mais acastanhado. Ora, estas relações, férteis em processos de egipcianização, culminaram na 25ª dinastia. Estamos perante uma das peças da coleção, um busto de faraó. Esta peça enquadra-se na clássica representação da figura faraónica. A escultura apresenta um tocado listado, o Nemés, com um orifício para a serpente sagrada, o Aurés, um dos símbolos da iconografia real. A figura apresenta ainda vestígios de ter tido um colar, o Zep, o colar de forma circular, repleto de fiadas de pontas e ainda as braceletes. Ora, esta representação marcou a dinastia faraónica ao longo de 3.000 anos. E foi precisamente esta iconografia que os reis núbios da 15ª dinastia adotaram quando chegaram ao poder no século VIII a.C. No século VIII a.C., o Egito estava dilacerado por divisões internas. A norte, uma dinastia de origem líbia, dominava a partir da cidade de Mênfis. A sul, em Tebas, dominava o poderoso clero de Amon. Ora, o clero de Amon não aceitava esta dinastia líbia e viu no sul a solução para repor a ordem, a justiça, aquilo que os egípcios entendiam como a Maete. Viu no sul, na Núbia, a sua resposta. Os sacerdotes de Amon chamaram os núbios para ocupar o Egito. E assim, em 730 a.C., o rei Pié, rei núbio, sobe o Nilo em direção a Tebas, recebendo a aceitação deste clero e dominando aquele território. De seguida dirige-se a norte, dominando o norte e estabelecendo-se como faraó do Egito. Será o primeiro faraó negro da história do Antigo Egito. A Núbia, a antiga colónia egipcianizada, é agora suzerana do Egito. E assim se inicia uma dinastia que demorará quase 100 anos. Esta dinastia será marcada pelos reinados de Shabataca, reis que, por um lado, impuseram a sua força militar contra os inimigos do Egito, designadamente os assírios, que avançavam sobre o corredor sirio-palestiniano, ameaçando mesmo as fronteiras do Egito. Por outro lado, estes reinados foram marcados pela arte e pela arquitetura, pois, à boa maneira egípcia, fizeram-se representar na pedra, construindo túmulos, nomeadamente em Tebas e Karnak. Seguiu-se o reinado de Taharqa, provavelmente o período mais brilhante desta dinastia núbia, marcado, sobretudo, pelo apogeu artístico. À época, os núbios desenvolveram uma ação estética que valorizava a arte arcaizante, recuperando assim os modelos do Antigo Egito. Ora, a ação da Taharqa, do ponto de vista artístico, foi tão forte que nem os seus inimigos conseguiram apagar a sua memória. Ainda hoje, por todo o Egito, existem monumentos, templos, cartelas que ostentam o seu nome ou a sua figura. Foram tantos os vestígios que ainda hoje os podemos encontrar em museus de todo o mundo. No final do reinado de Taharqa, os assírios invadem o Egito. O seu sucessor, Tanan-Tamon, que curiosamente tem o nome mais egipcianizado, terminando com a designação, com o teónimo de Deus Amon, acaba por fugir para a Núbia, terminando assim esta dinastia. Mas um elemento comum
a todos os faraós núbios foi o facto de, no momento da morte e à boa maneira egípcia, terem escolhido a forma piramidal para se fazerem enterrar. De facto, na Núbia podemos encontrar cerca de 180 pirâmides, onde vários reis se fizeram sepultar à maneira egípcia. Todavia, mais pequenas e mais esguias do que aquelas do Planalto de Giza. O rei Pié, o primeiro da dinastia Núbia, foi mesmo o primeiro rei em 500 anos a ser sepultado numa pirâmide. Foram os assírios que ditaram este fim desta dinastia, que durante séculos foi olvidada pela historiografia e pela história. Foram muitos os grandes feitos destes faraós, que durante séculos não foram reconhecidos devido ao preconceito ocidental que olhava para o Antigo Egito na sua própria perspectiva, ignorando, assim, os grandes feitos. Além do mais, os ocidentais que dominaram as escavações do Antigo Egito entre o final do século XIX e a década de 50, interessavam-se de forma quase egiptomaníaca pelas grandes construções, nomeadamente as pirâmides e os grandes túmulos dos vales dos faraós, ignorando o sul, o Sudão. O papel da dinastia Núbia na história do Antigo Egito foi apenas redescoberto na segunda metade do século XX, quando, a propósito da deslocação do Templo de Abu Simbel, patrocinado pela Unesco, se fizeram campanhas arqueológicas de salvação naquele território, redescobrindo assim a arquitetura, redescobrindo assim a arte núbia, repleta de influências egípcias, nomeadamente os modelos arcaizantes que marcaram a arte do Império Antigo, a arte das pirâmides que os núbios tanto procuraram imortalizar, sepultando os seus próprios faraós nessas formas piramidais. Esta é apenas uma das muitas histórias do antigo e milenar Egito. Esta exposição encerra muitas mais. Visite-nos.